Vamos para a palavra do Senhor, verso 10 ao verso 13 de 1 Samuel 16. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Amém? Vamos entender o contexto aqui desse texto que nós acabamos de ler. A Bíblia nos fala, em todo o capítulo 16, que o Senhor já havia rejeitado a Saul. Saul, então, era o rei de Israel. E o Senhor já o havia rejeitado. Então Deus chama o profeta Samuel, que é o representante de Deus para a nação de Israel nesse período, e diz para ele: até quando, Samuel? Até quando você terá dó de Saul? Eu já escolhi um rei para Israel no lugar de Saul. Agora você, como meu representante na nação, você está protelando, adiando essa decisão de substituir, de ungir outro rei. Eu escolhi, agora cabe a você ungir. E então, a palavra do Senhor nos diz que Samuel então teme a Saul. Ele disse: mas se eu for ungir outro rei para Israel, Saul vai me matar. E Deus então chama ao profeta e diz: olha, toma um holocausto nas tuas mãos, toma um sacrifício nas tuas mãos e vai à casa de Jessé. O que é que o Senhor está dizendo aqui nesse texto? Dizendo: se você tomar um sacrifício nas mãos, se você tiver algo na mão para oferecer a Deus em holocausto, o inimigo não vai tocar em você. Saul não vai tocar em você. Saul não fará mal para você. Aleluia! Aleluia! Quando nós temos propósito com Deus, irmãos, quando nós temos um propósito com Deus de entrega, de adoração, de consagração, quando nós temos um compromisso firmado com o Senhor, quando nós temos algo para oferecer a Deus, o inimigo, por mais que ele tente, ele não terá poder de tocar em nós. Aleluia! Nós não podemos ficar vagando de um lado para o outro, sem ter o que fazer, sem compromisso. Sem compromisso, sem propósito, sem objetivo. Não, nós precisamos ter uma decisão firme. Quando o inimigo olhar para nós, diz: não, esse aí está indo oferecer algo ao Senhor. Isso aí tem um holocausto na mão, tem um sacrifício nas mãos. Ele está a serviço de Deus. Ele está indo adorar a Deus. Ele está indo cultuar a Deus. Eu não posso tocar nele. Aleluia! Foi isso que Deus disse para Samuel. Toma um sacrifício nas mãos. Porque se você for caminhando por aí, sem nada nas mãos, e Saul te encontrar, ele vai te fazer mal, ele vai te matar. Agora quem tem holocausto, quem carrega sacrifício nas mãos, aleluia, quem sacrifica ao Senhor, por mais irado que o inimigo fique, ele não pode tocar na sua vida, aleluia. Agora o sacrifício era para oferecer a quem? Para oferecer a Deus, para oferecer ao Senhor. Todo nosso sacrifício deve ser oferecido a Deus. A nossa vida deve ser um sacrifício a Deus. Eu preparei uma palavra que já mudou tudo.
A nossa vida precisa ser um sacrifício vivo. Paulo escreveu aos Romanos, dizendo: oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é que eu estou indo fazer na igreja? Onde eu estou indo? Ai, está difícil, eu estou com problema. Não, eu estou indo sacrificar ao Senhor, aleluia. Eu estou indo oferecer um culto a Deus. Eu estou indo oferecer algo no altar de Deus. Preste atenção, todas as vezes que você vier à igreja com o propósito de se derramar no altar de Deus, o inimigo não terá poder contra a sua vida. Amém? Esse deve ser o primeiro propósito do nosso coração: sacrificar ao Senhor. Quanto mais ameaça, mais dificuldade, mais luta, mais adversidade, mais sacrifício nós devemos colocar no altar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que então ele encheu o chifre de azeite, pegou o holocausto, o sacrifício, e foi para a casa de Jessé o belemita, para de lá ungir um rei. Aleluia. Agora, ele não sabia quem era. Ele não sabia quem era o rei que Deus tinha escolhido. Ele disse: quem será o rei? O Senhor diz: enche o chifre de azeite. Enche o chifre de azeite. E vai para a casa de Jessé. Enche o chifre de azeite. Já pegou o holocausto? Já. Então Saul não vai te tocar. Agora, para mim revelar para você, para mostrar para você quem deve ser o homem que você vai ungir, você deve encher o chifre de azeite. O azeite fala da unção do Espírito sobre a nossa vida. Sem a unção do Espírito nós não temos visão, nós não sabemos o caminho a tomar, não sabemos que decisão tomar. Mas quando o Espírito do Senhor é derramado sobre nós, nós tomamos decisões acertadas. Aleluia! Aleluia! Quando nós nos enchemos do Espírito, da graça, do poder e da unção de Deus, nós chegamos nos lugares, Deus revela. Nós abrimos a Bíblia, Deus fala. Nós dobramos o joelho, o céu abre, aleluia. Nós olhamos para alguém, Deus fala a respeito daquela pessoa. Na hora de tomar uma decisão, Deus revela o que nós devemos fazer. Mas é preciso se encher do azeite da unção de Deus. Aleluia! Holocausto, para Saul não tocar. Unção, azeite, unção do Espírito, para Deus dar direção, para Deus revelar quem era que ele iria ungir. E a Bíblia diz que ele vai para a casa de Jessé, chega lá, e ele chama Jessé. Quando ele vai chegando com o holocausto e com chifre de azeite, o profeta chegando, logo vem os homens ao encontro dele, e disse: é de paz a tua vinda? Ele diz: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Eu vim sacrificar ao Senhor, aleluia. Eu não vim aqui arrumar confusão, eu não vim buscar guerra com vocês, eu estou aqui, eu vim a serviço de Deus, eu vim aqui sacrificar ao Senhor, eu vim aqui colocar algo no altar de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, quando nós andamos na direção de Deus, até os nossos inimigos faz paz conosco. Quando nós andamos na direção de Deus, os inimigos são forçados a fazer paz conosco. Sabe por quê? Porque eles nunca terão força para nos destruir. E ele diz: eu vim sacrificar ao Senhor. E diz para Jessé: Jessé, pega a tua família, santifica você e a sua família, porque nós iremos sacrificar ao Senhor. Santificar.
porque do meio da tua casa, Deus vai levantar um rei para Israel. Santificar. Irmãos, a condição essencial, principal, para Deus fazer algo no meio da nossa família, é santificar a nossa vida, aleluia. E hoje eu quero te chamar para santificar a tua casa. Não só você, a tua casa, a tua família. Ele diz: santifica a tua família, chama os teus filhos e santifica todos, porque Deus escolheu um dentre os teus filhos para governar a Israel. Deus tem algo grande para fazer na tua casa. Deus tem algo poderoso para fazer na tua família. Mas está faltando santificação. Está faltando santificação. Está faltando consagração. Está faltando compromisso com o altar. Está faltando entrega, aleluia. Está faltando se encher do Espírito. Aleluia. Pastor, estou sem direção. Pastor, estou sem direção. Larga isso aqui para lá. Estou sem direção. Estou sem saber o que fazer. As coisas não estão fáceis. Hoje, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida. Santifica a tua casa. E Deus vai fazer algo extraordinário lá. Deus vai fazer algo grande e poderoso lá. E você está dizendo: pastor, já começou. Pois é, já começou mesmo. Deus começou a trabalhar, começou a abrir porta, começou a mostrar que Ele é na tua vida. Mas Ele está dizendo: santifica mais, porque eu tenho mais para fazer. Eu tenho coisas maiores para fazer. Eu tenho algo extraordinário para fazer. O que é que Deus pode fazer na minha casa e na minha família? Eu olho e não vejo nada. Eu não vejo ninguém para Deus levantar. Eu não vejo ninguém para Deus usar. Ah, nós não vemos, mas Deus lá do céu vê. Deus olha e diz: eu vou levantar. Aleluia. Aleluia. Mas interessante que ele chama a Jessé e diz: Jessé, a responsabilidade é sua. Chama os seus filhos. A responsabilidade é sua. Chama. E santifica todos eles. A responsabilidade é do sacerdote da casa. É do sacerdote. Chama. Chama. Deixa eu dizer uma coisa para você. Líder não é para ser amiguinho. Sabia? Líder que Deus levanta não é para ser amiguinho das pessoas. Líder que Deus levanta não é para agradar as pessoas. O líder que Deus levanta e usa, muitas vezes ele contraria as pessoas. O líder não é para agradar pessoas. O líder não é para ser amiguinho de pessoas. O líder é um representante de Deus. O líder é para tirar a pessoa do caminho errado e colocar no caminho certo. O líder é para tocar na pessoa e dizer: ei, do jeito que está não dá. Tem que mudar, tem que levantar, tem que jejuar, tem que orar, tem que consagrar, tem que se consertar. Esse é o líder que Deus precisa. Não é o líder que bate no ombro e diz: ah, querido, querida, está tudo bem. Está tudo bem, não. Se tiver errado, o líder precisa abrir a boca e dizer: precisa mudar. Precisa mudar aqui em casa. Aqui em casa precisa mudar. Você é líder na sua casa. Você precisa levantar e dizer: vai mudar. Vamos consertar a coisa aqui. Vamos colocar as coisas no lugar. Porque nós somos, como líderes, autoridades espirituais onde nós estamos. E se nós recuarmos, o diabo assume o controle.
O inferno assume o comando e implanta o seu reino, mas na minha casa, na sua casa, na igreja, quem governa é o céu, quem governa é o Senhor, é o reino de Deus que governa sobre nós. Aleluia! Aleluia! Eu vou repetir. Líder muitas vezes desagrada a todos. Desagrada, fala o que não quer ouvir, exige. Sabe por quê? Porque o propósito é maior do que a nossa vontade. O propósito de Deus tem que ser acima dos nossos desejos. O propósito de Deus com a igreja, com a sua casa, com a sua família, com você, é maior do que as suas dores, é maior do que as suas necessidades, é maior do que os seus lamentos, é maior do que as nossas vontades. O propósito de Deus tem que estar acima de tudo, aleluia, aleluia. E a Bíblia diz então que Jessé santifica toda a sua casa e a sua família. E ele disse: agora está pronto, vamos oferecer um sacrifício ao Senhor, um holocausto. Oferece o holocausto, começa o banquete. E a Bíblia diz que então ele manda entrar os filhos de Jessé, para de um deles ungir o rei de Israel no lugar de Saul. Passa o primeiro. Deus disse: não, esse não. Senhor, mas ele é alto, ele é belo, ele é forte, ele tem perfil de rei. Deus disse: mas o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor conhece o coração. Esse não. Passa o segundo, não. O terceiro, também não é este. A Bíblia diz que passa os 7 filhos de Jessé. 7. E Deus disse: nenhum destes. Na hora de encerrar o banquete, a festa de consagração, Samuel pergunta para Jessé, diz: acabaram os moços, os filhos? Terminou? Ele diz: não, tem um lá no campo. Tem um lá no campo. Pois é, manda ele entrar. Porque o propósito de Deus não falha. Manda ele entrar, porque o que Deus fala, Deus cumpre. Ah, mas não pode ser. Deus falou. Se Deus falou, algo vai acontecer. Ah, irmão, o servo de Deus é assim. Se Deus fala, enquanto não cumpre, ele não sossega. Ele confia na palavra de Deus. O profeta disse: então vou embora. O que está lá no campo é pequeno, é franzino, é simples, não está preparado. Então vou embora. Disse: não vou embora não. Eu não saio daqui. Nós não vamos assentar à mesa. Não vamos encerrar essa festa enquanto Deus não revelar. Aleluia. Tem coisa que Deus ainda quer fazer na sua vida. Você não pode desistir. Tem coisas que Deus falou e ainda não se cumpriu. Mas você precisa confiar. Vai acontecer. O milagre vai chegar. A porta vai abrir. A cura vai acontecer. Esse problema será resolvido. Mas você não pode sair do lugar. Você não pode desistir e desanimar. Você não pode. Você precisa perseverar, ficar firme, porque Deus vai cumprir o que prometeu. Deus vai cumprir a palavra dele nas nossas vidas, na sua vida. Deus vai fazer o que ele prometeu na sua casa e na sua família. Daquele que você menos espera, Deus vai encher do Espírito, vai usar e vai mudar toda a história. Aleluia. E agora mandou chamar a Davi lá no campo. E a Bíblia diz que quando ele recebe o chamado do pai, ele imediatamente
deixa tudo lá no campo e vem atender o chamado do pai. A primeira prova para Davi receber o que Deus havia prometido a ele, foi a prova da humildade. Da humildade. Porque preste atenção, ele não foi convidado para a festa. Ninguém acreditava nele. Os irmãos não gostavam dele. Porque no capítulo 17, nós temos a prova disso. Que ele só foi falar com os irmãos, eles disseram, já veio zombar da gente de novo? Os irmãos não suportavam ele, não gostavam dele. Ele vivia lá no campo, cuidando das ovelhas. Mas quando chegou um convite, chegou uma ordem, ele atendeu o convite do Pai. O servo de Deus, a Bíblia diz que diante da diante da honra, precede a humildade. A humildade precede a honra. Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus quer honrar você. Deus quer exaltar você. Deus quer te encher de poder, de autoridade, de unção. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que primeiro você precisa se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante do Senhor. Ele poderia ter dito, agora lembrou de mim? Agora que ninguém serviu? Agora vem me chamar? Não vou não. Mas ele foi humilde. Sabe o que você está precisando? Eu digo você, não sei quem é não. Pode ser eu. Sabe o que nós estamos precisando? Nos humilharmos aos pés de Jesus. Dizer não, eu sei que o Senhor tem o tempo certo para a minha vida. O Senhor tem o tempo certo para tudo. O Senhor sabe a hora de tocar. O Senhor sabe a hora de abater. O Senhor sabe a hora de levantar. O Senhor sabe a hora de curar. O Senhor sabe a hora de restaurar. O Senhor sabe a hora de falar. É no tempo dele. Você precisa se humilhar e reconhecer que Ele é Senhor da sua vida. Seja humilde. Não me chamou, não falou comigo, não me convidou. Agora que não tem ninguém, vem me chamar. É porque Deus reservou esse momento. Sabe por que não chamaram antes? Talvez o pai até gostaria de chamar, mas Deus não permitiu. Porque Deus trabalha a maneira dele. Diante da honra, vai a humildade. A festa lá, o banquete lá, o holocausto na casa, toda a família reunida. E Davi esquecido lá no campo, esquecido pelo pai, esquecido pelos irmãos, esquecido até pelo profeta, mas não esquecido por Deus e pelo céu. Deus não se esquece do filho que Ele ama. Deus não se esquece. Às vezes você está assim, não está acontecendo nada comigo. Deus está esperando o momento certo para fazer o milagre que você está esperando, que você está buscando. Só você confiar. Amém? A Bíblia diz que então chamou e ele entra na casa. Quando ele entra na casa, o Senhor diz, aleluia, este aí é o escolhido do Senhor. Unge ele para ser rei de Israel no lugar de Saul. Ele derramou o chifre de azeite todo sobre Davi. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
E o que aconteceu com Davi? Terminou a festa, ele cheio do Espírito, cheio da unção, voltou lá para o campo. E o Saul ficou perturbado lá no palácio. A Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul e um espírito mau se apoderou de Saul. Se o Espírito de Deus sair de nós, se o Espírito Santo se afastar da pessoa, o espírito maligno entra, toma posse. Estou sentindo que vai ter libertação aqui hoje. Vai ter libertação. Já está tendo. Então Davi lá no campo, cheio do Espírito de Deus. Deus ungiu para ser rei de Israel, para alcançar algo extraordinário. Mas ele ainda está lá no campo. E agora, alguém lá no palácio do rei, o rei perturbado, endemoniado, alguém diz assim: olha, tem um filho de Jessé o belemita, um moço, cheio do Espírito de Deus, e que sabe tocar muito bem harpa. Traz ele para o palácio, para tocar harpas. Quando o rei ficar endemoniado, ele tocará a sua harpa e o espírito mau sairá do rei. E mandaram chamar a Davi, o homem cheio do Espírito Santo. A segunda prova dele foi a prova da autoridade, da unção. Porque Deus nos unge, Deus te unge, Deus já te ungiu, Deus já te chamou, já te batizou com o Espírito Santo, já te capacitou, já te curou, já te restaurou, te libertou dos vícios. Agora, Ele coloca diante de você provas para provar a sua autoridade espiritual. O que adianta eu ser cheio do Espírito Santo se eu não enfrento as adversidades? Para que eu quero unção do Espírito se eu não quero fazer nada para Deus? Para que eu quero ser cheio do Espírito se eu não quero orar por alguém para ser curado? Se eu não tenho coragem de levar uma palavra para alguém? Se eu não tenho coragem de impor as mãos sobre alguém, expulsar um demônio? Davi, cheio do Espírito, a primeira prova depois que ele foi ungido, foi expulsar um demônio. E o demônio do rei, devia ser um demônio real também. Um demônio com coroa na cabeça. Mas para homem ungido e mulher ungida, não tem classe de demônio que resista. Porque o poder de Deus na vida dele é muito maior. E ele chega no palácio, lá está Saul endemoniado. Diz: a questão aqui é o seguinte: quando ele ficar endemoniado, toca a harpa. Davi então dedilhava a sua harpa e começava a adorar o Senhor. E o espírito mau saía de Saul. Lá no capítulo 18, versículo 11, a Bíblia diz que um dia ele estava no palácio tocando, Saul endemoniado. E a Bíblia diz que Saul endemoniado e profetizando no palácio. Demônio também profetiza, irmãos. Viu? Demônio também profetiza. A gente precisa ter cuidado, tá? Tem que ter o Espírito de Deus para discernir os espíritos. Porque demônio também profetiza. Saul estava endemoniado e profetizando no palácio. E Davi começou a tocar a harpa. Começou a dedilhar a sua harpa. Aquele demônio ficou tão furioso que a Bíblia diz que ele pôs no coração de Saul, diz: pega a sua lança e crava Davi na parede. Crava ele na parede 2 vezes.
Saul pegou a lança e cravou Davi na parede. Davi desviou da lança 2 vezes e a lança não atingiu. Dardos do inferno, dardos inflamados do maligno, não vai tocar em servo de Deus. Os dardos do inferno não vai tocar em você, se você se encher da presença de Deus. O diabo vai tentar te ferir, te matar. Mas você cheio de Deus, irmão, cheio da graça de Deus, pode jogar lança, você vai desviar de todas elas. Deus vai te dar graça, te dar sabedoria, te dar entendimento, e o mal não vai te tocar. Aleluia, aleluia. Agora imagina você, irmão, imagina, está aqui o pastor John tocando essa violinha aqui, está aqui, e de repente alguém pega uma lança aqui, ele está bem tocando de cabeça baixa, louvando, de olhos fechados, adorando a Deus. O inferno levanta alguém, diz, sangra ele, crava ele. Alguém vem com a lança. Somente Deus, somente o Espírito de Deus para revelar e dizer, olha, dá um passo para cá. Dá um passo para cá que o inimigo quer te atingir. Dá um passo para lá. Toma uma posição. Muda de posição, porque o inimigo está vindo para te destruir. Mas eu estou aqui para te livrar. Deus não aceita o servo dele ser ferido na peleja. Deus guarda os seus servos. Aleluia. Aleluia. Deus muitas vezes quer nos provar, irmão, na autoridade que Ele nos deu. Ele te deu autoridade para você expulsar o sentimento, o pensamento, o desânimo, a frieza, a doença, a morte. Expulsa o inferno, expulsa o demônio, expulsa todo o mal da sua casa e da sua vida. Expulsa em nome de Jesus, você tem autoridade. Aleluia. Eles foram para a guerra. Saul foi para a guerra enfrentar o gigante, o filisteu. Davi volta para o campo. Já é hora? Está dando hora. Davi volta para o campo. Passou no teste da humildade. Passou no teste da autoridade. Agora ele volta para o campo. E lá no campo, a Bíblia diz que um dia o pai o manda chamar. Diz, o pai está te chamando, vai lá. Ele chega na casa do pai. O pai diz para ele assim, eu quero que você vá lá no acampamento, no arraial, onde o povo está, os seus irmãos estão guerreando. A Bíblia diz que os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam na guerra contra os filisteus. Vai lá, leva pão, trigo, queijo. Tinha mineiro lá. Leva queijo. Levou tudo aquilo, colocou sobre o jumento. A Bíblia diz que ele levantou de madrugada. Colocou tudo sobre o lombo do jumento e foi levar. Irmão, olha a prova de Davi. Ungido rei. Foi humilde primeiro, passou no teste da autoridade de Deus, agora ele é provado na honra, ele é provado na honra. Eu comecei, irmãos, logo de manhãzinha a ler esta palavra, aleluia, e Deus falou forte comigo, nesse texto, o pai, que não contou com ele para a festa, o pai que nem queria ele perto dos filhos. O pai que nem tinha ele como um filho assim preferido, não. Mas agora manda chamar para ele fazer um serviço para ele ir atender os irmãos lá na peleja. A Bíblia diz que ele levantou de madrugada. Aleluia.
ele honra o pai. Ele poderia ter dito: não vou, eles não gostam de mim, vocês não contam comigo, vocês não me dão valor, e quer que eu só vou levar comida para eles? Eu não presto para ir para a guerra, também não vou levar comida. Mas ele honrou o pai. Os erros, eu vou falar para os filhos que estão aqui agora, os filhos, todo mundo é filho, né? O seu pai, preste atenção, você que o seu pai não é crente às vezes, o seu pai pode ser um drogado, um bêbado, e cai na rua, mas é dever seu como filho honrar o seu pai e a sua mãe. Honrar. Os erros das pessoas não invalida o mandamento de Deus, que é para honrar pai e mãe. Os erros das pessoas não invalida a promessa de Deus na minha vida. Honra pai e mãe e prolongarão os seus dias sobre a terra. Nós precisamos honrar. Honrar. Não importa quem são as pessoas. É seu pai? É sua mãe? Honra. Honra. Porque é bíblico. E Davi precisou passar nesse teste, o teste da honra. O teste da honra ao pai. Se nós queremos bênção de Deus, nós precisamos honrar. Honrar os nossos líderes. Honrar as autoridades espirituais. Honrar pai e mãe. Honrar aqueles que cuidam de nós, que ora por nós. Honrar aqueles que Deus levantou para cuidar da nossa vida espiritual. Não, mas tal pessoa errou. Errou, mas você não vai errar. Tal pessoa pecou, mas você não vai pecar. Tal pessoa desobedeceu a Bíblia, mas você não vai desobedecer. Você não vai não. Ah, fulano está no erro, mas você está na palavra. Fulano não obedece a Deus, mas eu obedeço a palavra e obedeço a Deus. O meu procedimento, o meu comportamento não é de acordo com o que as pessoas fazem para mim, mas é o que a Bíblia diz como eu devo andar. Eu tenho que andar conforme a palavra de Deus diz, e não conforme o comportamento das pessoas. Porque alguém é ruim, eu vou odiar ele, eu vou desprezar, eu vou maltratar? Não, eu ando pela palavra. O pai desprezou, os irmãos desprezou, mas ele diz: eu cumpro a palavra. Meu pai me chamou, eu vou honrar ele. Meus irmãos precisam de mim lá, eu vou levar comida para eles, aleluia. Eu não vou desprezar, aleluia, porque eu sou ungido de Deus. Amém? Eu preciso terminar, né? Só mais um. E ele chega lá na guerra, lá no arraial. A Bíblia diz que ele pula no chão do jumento, vai entregar o alimento. De repente ele escuta uma voz. Alguém afrontando a Israel e afrontando a Deus. Ele diz: o que está acontecendo aqui? Porque quem tem o Espírito de Deus não suporta ver alguém afrontando o povo de Deus. Não suporta, não aceita. Quando ele ouviu uma voz afrontando, disse: ei, não tem homem aí? Tem ninguém para lutar comigo? Ele disse: não, peraí, está mexendo comigo. Mas você não tem nada com isso, você não é pastor, você não é líder, você não é obreiro. Não, está mexendo comigo, está mexendo comigo. Mexeu com os meus irmãos, mexeu comigo, aleluia. Está mexendo com Israel, está mexendo comigo. Está afrontando o povo de Israel? Não, está me afrontando também. Outra prova que ele passa, a prova do amor. O amor. Ele poderia ter ido lá, rolado o queijo, só está aí o queijo, está aí o trigo, está aí os pães,
se virem, vou embora, só vim fazer isso. Disse, não, ninguém vai afrontar Israel perto de mim, não. Ninguém vai maltratar Israel, não. Ninguém vai falar mal de Israel perto de mim, não. Pastor, do que o senhor está falando? Ninguém vai tocar na minha igreja perto de mim, não. Ninguém vai tocar, Israel é a igreja. Ninguém vai tocar na igreja, não. Ninguém vai falar mal da igreja, não. Ninguém vai ofender os meus irmãos, não. Ninguém vai falar mal dos meus irmãos, não. Ele errou, mas ele é meu irmão. Eu vou orar por ele, eu vou ajudar ele, eu vou sustentar ele, eu vou interceder por ele, e ninguém vai acabar com ele. Porque muitas vezes é assim, irmão. Quando a gente erra, a gente quer misericórdia das pessoas, né? A gente erra, a gente quer perdão. Você já errou? Quem já errou? Quem já errou na vida? Só 3? Eu vou levantar as 2. Vocês já erraram na vida? Vocês foram perdoados? Deus perdoou? Deus curou? Deus sarou? O pastor perdoou? Quando você chegou aqui com vontade de matar o pastor nem sabia, o pastor já te perdoou, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E por que alguém erra, nós não vamos perdoar? Alguém errou com a gente, não vamos perdoar? Vamos, porque nós erramos também. Nós transgredimos um dia, Jesus nos perdoou, Deus nos aceitou, depois de crente, nós erramos ainda. E as pessoas aceitam, as pessoas perdoam, as pessoas relevam, as pessoas deixam para lá, por amor. Davi disse, não, ninguém vai mexer não. Eles não gostam de mim, meus irmãos não gostam de mim. Meu pai nem liga para mim. Mas é o seguinte, Israel nem me chamou para a guerra. Não me chamaram para a guerra, só que tem uma coisa, o inimigo não vai tocar em Israel. Não vai tocar. Irmãos, a nossa vida como crente, preste atenção numa coisa, coloca a igreja no topo da lista das suas prioridades. Coloca a igreja no topo da lista. Não, a Bíblia diz que é Deus, família, igreja. É assim? Aonde que fala? Eu queria ver na Bíblia. Deu um trevo aí agora, né? Na mente. Pastor, o que o senhor está falando? Então não é? É também. Mas quando chegaram para Jesus e disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. O que Jesus falou? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quando Deus olhou lá do céu e viu você nas garras do inferno, o que é que Deus fez? Meu filho, vai lá e morre por ele. Não, mas é para preservar a família primeiro, depois a igreja. Vai lá e morre pela igreja. Vai lá. Você é meu filho, mas morre pela igreja. Morre pela igreja. Não, família em primeiro lugar. Abraão, sai da sua casa, da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Coloca a igreja no topo da lista das suas prioridades. Coloca a vida espiritual no topo da lista das suas prioridades. E a sua família será abençoada. A sua casa será abençoada. Que silêncio. Parece que eu estou ensinando uma doutrina nova. Família. 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 Espiritual. Igreja. Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
não deixa ninguém tocar na igreja. Não deixa a igreja sofrer. Declara isso para você todos os dias. No que depender de mim, a igreja não vai sofrer. No que depender de mim, ninguém vai afrontar a minha igreja. Eu vou cuidar da igreja. Israel, eu pertenço a Israel, ninguém vai tocar, Davi disse. Terminar, irmão. Aí ele disse, quem é que está falando? É um gigante, é um filisteu, já tem 40 dias que ele está vindo aqui afrontar a gente. Ele disse assim, quem é esse circunciso para afrontar a Israel e o Deus vivo? Eu não aceito ele tocar em Israel, eu não aceito ele fazer mal para Israel, muito menos tocar no nome de Deus. Não, eu vou contra ele, eu vou contra ele. Ele não vai blasfemar do nome de Deus. O teste da lealdade, irmão. Lealdade a Deus. Eu sou de Deus, eu sou leal a Deus. Eu sou fiel a Deus. Davi estava dizendo, não, no nome do meu Deus, não, o nome do meu Deus não vai ser envergonhado na presença de ninguém. Não, do meu Deus, não. Ninguém vai falar mal do meu Deus. Ele disse, eu vou contra ele. Alguém disse, você não pode. Você é pequeno. Aleluia. Ele disse assim, vocês se esqueceram que eu honrava meu pai? Eu honrei meu pai. Vocês se esqueceram quando o inimigo veio arrebatar uma ovelha do rebanho de meu pai? E eu despedacei a fera. Ninguém vai tocar. Saul chamou ele e disse, então coloca aqui as minhas vestes e pega a minha espada. Ele vestiu aquilo, disse, não dá para mim. Eu vou contra ele em o nome do Senhor dos Exércitos. Fica de pé, por favor. Eu vou contra ele. Eu vou contra ele. No nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que ele desceu no vale. Desceu no vale. Irmão, presta atenção numa coisa. Antes de orar, eu quero dizer isso para você. Para Deus provar a nossa lealdade e a nossa fidelidade a Ele, muitas vezes Deus nos leva lá no vale. Você olha a sua avó e diz, meu Deus, fiquei sozinho. Meus irmãos ficou para trás. Ninguém veio, não tem coragem. E ele lá no vale. E o exército lá em cima. Do outro lado, o exército dos filisteus. E ele descendo no vale. E ele olhava o gigante também descendo no vale. Para Deus provar a nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa confiança nele, Deus nos leva lá no vale. Deus tira os recursos que nós temos para ver se a gente continua fiel a Ele. Não é? Deus tira o dinheiro da gente tudo. Chega o final do mês, você só tem 100 reais. Aí você fala assim, meu Deus, eu vou dar oferta? Eu vou continuar sendo fiel? 100 reais não dá para nada. É nessa hora que Deus prova a nossa fidelidade e a nossa lealdade. Meu Deus, a porta fechou, não tenho o que fazer. Não vou para a igreja mais não. Eu estou na igreja, o problema se instalou. Pois é, Deus te levou no vale para ver se você é leal e fiel a Ele. Ou se você quer servir a Deus só na hora que está tudo bem. Hã? Lá no vale é que Deus faz teste de lealdade com a gente. Desceu no vale. O gigante chegou. O gigante olha para ele assim e zomba dele. Diz, por acaso eu sou um cão morto? Você vem com uma sacolinha de pedra aí para jogar em mim? Que ele tinha pegado 5 pedras. Eu sou cão morto?
Eu sou algum cão para você pegar a pedra? Ele olhou para a lança do gigante. Só a ponta tinha 7 quilos. Só a ponta pesava 7 quilos. De acordo com a medida, com o peso que está na Bíblia. Aí ele olhou e disse assim: você vem contra mim. Davi olhou para ele e disse: você vem contra mim com lança e com espada. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos que você afrontou. E disse: eu vou cortar a sua cabeça hoje. Irmão, confiança. Confiança em Deus. Confiança. Confiança. O gigante está aí. Está difícil. Está o problema. Mas eu sirvo um Deus poderoso. Eu sirvo Deus. Irmão, esse problema não vai ficar aí não. Eu estou profetizando agora. Esse problema, essa enfermidade não vai ficar aí. Vai sair. Vai sair. Eu vou orar agora e ele vai sair. Eu estou declarando em nome do Senhor dos Exércitos. Esse problema vai ser resolvido. Essa doença vai sair. Esse coração vai amolecer. Vai. Eu sei que você gostaria de se entregar mais a Deus, mas não consegue. Seu coração é duro demais. Você não tem controle sobre o seu coração. Se você se humilhar, a partir de hoje, Deus vai controlar. Deus vai controlar. Deus vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, cheio da graça dele.